fixa. Isso é para evitar que um outro usuário pegue o seu endereçamento e utilize, né? Só naquele lugar e com aquele computador pode ser utilizado isso. E um outro detalhe, numa rede DHCP muito grande, né, eu vou ter que ter muitos endereços IPs. Então, para facilitar a vida, ao invés de usar o IP, eu uso o MAC address, o endereço MAC. O segundo método, que nós chamamos de pool de endereços, vejam aí, pool de endereços, ele tem como finalidade permitir que dentro daquelas faixas atribuídas de IP, meu computador possa receber qualquer IP, que isso é a forma padrão, a forma de trabalho padrão do endereçamento de IP do servidor de DHCP. Ele trabalha como padrão utilizando o método pool de endereços. Ou seja, toda vez que eu ligo meu computador na rede, o próprio servidor DHCP atribui um IP a ele, o IP que não foi utilizado ainda. Ele vai e gera para aquele computador um endereço único, um endereço de IP, onde eu possa utilizar na minha rede, né? Por exemplo, eu tenho 2 computadores e foi atribuído para aquela rede 3 endereços IP. Um é o do servidor, que é o primeiro, aí eu tenho o segundo e o terceiro computador. Em momentos diferentes, esses computadores receberão IPs diferentes, porque o que ligar primeiro vai receber o segundo, e o outro recebe o terceiro. A ordem dos computadores, como ele é definido automaticamente, vai ser a ordem que for ligada os computadores. Com isso, ele não vai ter um IP definido, um IP fixo. Quando o cliente de DHCP, vamos ver essa definição aí para entender. O pool de endereço, esse método, consiste na definição de um pool, ou seja, algumas vezes chamado de faixa ou de escopo, de endereços IPs a partir do qual os clientes DHCP terão suas propriedades e configurações supridas dinamicamente, baseando no método de o primeiro que chegar é o primeiro que leva. Só um momento. O primeiro que chegar é o primeiro que leva. Quando um cliente DHCP não mais está em rede por um período de tempo específico, a configuração expira e é disponibilizado novamente para que outro possa utilizar, outros clientes possam utilizar dentro daquele grupo de endereços. No Ubuntu, o servidor DHCP no Ubuntu, né, é instalado a partir, né, do DHCP-D, né, que é o Dynamic Host Configuration Daemon. O cliente no Ubuntu é instalado a partir do DH Client, que deverá ser instalado em todos os computadores que pretendem ser utilizados automaticamente. Ambos os programas são simples, você pode instalar de uma forma bem simples. Eu vou mostrar para vocês agora, né, o comando que instala o servidor DHCP. Na tela. Em um terminal, qualquer que seja, ou seja, você pode utilizar o terminal, entrar no ambiente caractere direto. O comando que você vai digitar é exatamente esse que você está vendo aí na tela. Sudo apt de aplicativo, get de fazer, instalar, install dhcp-d. Ele vai instalar todo o processo e em seguida ele vai mostrar para vocês essa mensagem que vocês estão vendo aí.
Se você está instalando pela primeira vez, ele vai mandar que você configure alguns arquivos. Né? Configurar o arquivo dhcp d.conf. Este arquivo é o arquivo que configura o servidor de dhcp. Para isso, eu tenho que usar antes o comando stop, que para o dhcp, para o servidor de dhcp, e em seguida eu edito, utilizando qualquer um daqueles utilitários de texto que nós vimos, o arquivo dhcp d.conf para ajustá-lo às minhas necessidades, né? As necessidades do usuário. E depois eu mando startar, dou um start para este serviço voltar a funcionar. Por padrão, ele vai usar o ETH0, ou seja, a placa de rede primeira, a principal. Se você tiver outra, você pode atribuir isso a outra placa de rede. Vamos ver aqui o passo a passo da edição do arquivo dhcpd.conf. Um exemplo de edição do dhcpd.conf. The full lease time, tempo de empréstimo do IP. Ou seja, lembram que eu falei há pouco que em algum momento o servidor faz a consulta o cliente faz a consulta no servidor de tempos em tempos para conferir o seu IP, é definido nesse tempo, 600 a 7.200. Máscara de subrede, né? Ou seja, a máscara da rede, 255, 255, 2550. É um padrão. Esse arquivo é um arquivo que está configurado padrão. Eu vou atribuir cada informação dessa de acordo com a minha informação, se eu for fazer isso no arquivo, considerando o próprio Linux. O endereço de broadcast da rede, que é o endereço de tráfego da rede. O endereço do roteador e gateway, que é o mesmo endereço. Se for um roteador físico, ele vai atribuir o mesmo endereço ao gateway. O endereço do Domain Name Servers, eu tenho dois DNS que eu tenho como padrão, o primário e o secundário, como vocês podem ver em 1 e 2. Eu tenho dois endereços de DNS. Eu posso ter apenas um, mas eu tenho que ter o primário e posso ter também o secundário. O meu domínio, o nome do meu domínio, por exemplo, se eu fosse usar o nosso domínio aqui, eu colocaria etebrax.com.br. Aqui está mydomain.org. Só um exemplo. Minha subrede seria minha rede secundária, minha máscara e a minha faixa de IP, o ranger de IP, a faixa de IP. Eu tenho uma faixa que vai de 10 a 100 e tenho uma faixa que vai de 150 a 200. Aí eu tenho duas faixas de IP. Nós temos, depois da configuração, a descrição, né? Isso fará com que o servidor DHCP atribua um endereço IP a partir da faixa 10 a 100 ou de 150 a 200. Ele irá emprestar um endereço por 60 segundos, 600 segundos. Se o cliente não perguntar por um determinado período de tempo, o servidor irá avisar que o cliente deve usar o específico, aquele IP que ele atribuir, né? Máscara de subrede,
o endereço de broadcast que ele atribuiu, o endereço do roteador e os endereços dos servidores DNS. Configurando o Samba, muito simples, né? Dentro do ambiente gráfico, nós vamos utilizar essa configuração do Samba a partir do ambiente gráfico, porque é muito simples.